Começa agora o programa Equipe em Casa, um show de conhecimentos indo até você. Bem-vindos ao programa Equipe em Casa. Lembrando que conhecimento é poder. Lembrando que ainda estamos dentro da pandemia e que é muito conveniente aprender em casa. Primeiro módulo de hoje, vamos continuar a falar de água com a professora Catarina. Olá, crianças, tudo bem? Estou eu aqui, mais uma vez, professora Catarina, para passar conhecimento para vocês. Na última aula de ciências, vocês aprenderam junto comigo sobre a água e suas propriedades. E hoje, dando sequência nesse conteúdo, a gente vai aprender sobre o ciclo da água. Mas, antes da gente começar pelo ciclo, vamos relembrar aqui um pouquinho sobre essa substância, a água, que é um recurso natural tão importante para a vida dos seres humanos e para o meio ambiente. Vamos lá? Bom, a água é uma substância formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, assim, a sua fórmula química é apresentada da seguinte maneira: H2O. A água é a substância que a gente vai encontrar em maior abundância na Terra. Aliás, o nosso planeta, o planeta Terra, é coberto 70% de água. Olha só como a água é importante. Então agora você vai aprender junto comigo sobre o ciclo dela. Você sabia que a água tem um ciclo? Ficou curioso, não é mesmo? Então vem comigo aprender mais sobre esse ciclo. O ciclo da água, podemos dizer que é o ciclo em que a água ela passa pelo meio físico e pelos seres vivos. Também podemos dizer que o ciclo da água é o processo em que ela vai circular continuamente e nesse processo ela vai passar através da atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. Quantas palavras diferentes! Você sabe o que significa cada termo desse? Eu vou explicar para vocês. Primeiro, atmosfera. A atmosfera é a camada de gases que envolve a Terra. Litosfera é a camada composta de rochas. Hidrosfera é tudo aquilo que é composto de água. E biosfera se refere a todos os ecossistemas, ou seja, todas as regiões que são habitadas por seres vivos. Olha só que legal. Muito bem, conhecemos agora as camadas que estão relacionadas ao ciclo da água. Então, basicamente, o ciclo da água é só você lembrar do movimento circular. Imagina aí uma roda gigante, girando. Mas calma, esse assunto aí não vai deixar você tonto não e com dúvidas. Aliás, eu estou aqui para ajudar vocês. Vamos lá? Então, o ciclo da água, ele ocorre por meio das mudanças do estado físico da água e também pela movimentação da água. Nós sabemos que a água ela pode ser encontrada em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Então, todas essas mudanças e o movimento da água faz acontecer esse ciclo. E a gente vai entender melhor agora esse processo. Bom, o ciclo da água, ele depende muito, é necessário a luz do sol. Por quê? Bom, começa assim. O ciclo da água tem 3 etapas: evaporação, condensação e precipitação. Bom, eu falei para vocês que o ciclo da água, ele depende da luz do sol, ou seja, do calor. Por quê? O calor do sol vai fazer com que a água evapore. Então, aí já vem o processo de evaporação. Esse vapor de água, ele vai para as camadas mais altas da atmosfera, onde a temperatura é mais baixa. Então, assim, esse vapor de água, ele vai se transformar em líquido, ou seja, em pequenas gotículas. Então, essas gotículas, elas vão se transformar em uma nuvem. Aí chamamos a etapa da condensação. Aliás, as nuvens são formadas por gotículas de água. Então, essas gotículas, elas vão, em certo momento, retornar para a superfície terrestre. Então, a forma como elas retornam, esse fenômeno, nós chamamos de precipitação.
E essa precipitação, dependendo do local, dependendo da temperatura, ela pode vir para a terra de forma líquida, como a chuva que nós conhecemos, em forma líquida de gotas, ou chuva de granizo, que é a água no seu estado sólido, ou também chuva de neve. Tá? Então, a precipitação pode ocorrer dessas três formas. Então, o ciclo da água acontece dessa forma. A água evapora, depois esse vapor de água vai para as camadas mais altas da atmosfera. Lá, esse vapor, como a temperatura é mais baixa, vai se transformar em gotículas de águas e formar as nuvens. Chamamos de condensação esse processo. E depois essa água ela vai retornar para a superfície terrestre, que chamamos de precipitação. Então, quando a água retorna para a superfície terrestre, ela vai atingir lagos, rios, mares, vai ser absorvida pelo solo, pela superfície terrestre e em alguns momentos, boa parte dessa água que vai retornar pode ser absorvida pela vegetação. Aliás, nós sabemos que tem grandes áreas que são cobertas de vegetações, certo? Então, a água, ela faz um movimento circular. Evapora, passa pelo processo de condensação e volta para a Terra como forma de precipitação. Muito bem, que legal, não é mesmo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e tenham compreendido como ocorre o ciclo da água. Eu aguardo vocês no próximo encontro. Tchau, tchau! Agora que você já conhece sobre o ciclo da água e que até já sabe nadar, não saia daí, Equipe Casa volta já. Eu vou dar 5 motivos para estudar no colégio Equipe. Sim. 1. Do ensino infantil ao ensino médio. 2. É o que mais aprova no Enem. 3. Acesso ao conteúdo na aula no aplicativo. 4. Educação de qualidade que cabe no seu bolso. 5. O seu filho aprende e é feliz! Igual eu. Você sabe como se constrói um vencedor? O que eles fazem para se destacar? Como passam no Enem? Onde eles estudam? Onde eles estão? A resposta é simples. Eles estão aqui, no Colégio Equipe. O Colégio Equipe é referência em educação de qualidade. É o que mais aprova no Enem. Pense grande, venha ser um vencedor. Colégio Equipe, os melhores com você. Matrículas abertas. Saudações a toda a comunidade educacional do Grupo Equipe. Colégio Equipe Trem, Colégio Equipe Jesus de Nazaré. Quero convidar a todos para o melhor 2022. Temos a oferecer a qualidade de sempre, o resultado de sempre, uma bela de uma estrutura e principalmente os melhores professores da cidade. Muitos deles exclusivos, e isso pode fazer toda a diferença. O Grupo Equipe se solidariza com as famílias nesse momento de crise econômica e toma uma decisão corajosa de congelar as mensalidades. Isso mesmo, congelar as mensalidades. No outro ponto, tomamos a decisão de negociar com os fornecedores de material didático um desconto que conseguimos e já foi repassado para nossos preços. Quero convidar toda a sociedade amapaense para conhecer nossas instalações, nossos professores, nossos propósitos, para que tome a melhor decisão e, quem sabe, esteja conosco em 2022. Até breve. Nesse segundo bloco,
Vamos falar de Enem com o professor Jonildo. Olá pessoal, nossa videoaula de hoje iremos trabalhar um dos autores mais recorrentes. Caíram 3 questões sobre Machado de Assis na prova do Enem desse ano de 2021. Para falar de Machado, eu tenho que falar do realismo. Primeiro, o realismo ele tem o seu objeto de estudo. O objeto de estudo do realismo é o homem mais a sociedade. E o realismo também, ele tem os seus principais objetivos. Quais são os principais objetivos dos escritores realistas? Analisar, observar e criticar a realidade. Eu vou falar rapidinho aqui um breve contexto sobre o realismo em Machado de Assis. Falar um pouquinho do contexto histórico, porque isso é pedido como consequência e habilidade na prova do Enem. Nós temos o contexto histórico do realismo falando da segunda revolução industrial, nós temos as principais doutrinas ou princípios filosóficos que vão influenciar o realismo, que é o socialismo, o positivismo, o evolucionismo e o determinismo. Depois nós temos algumas consequências, como a Guerra do Paraguai, a libertação dos escravos, o fim da monarquia e a proclamação da república e imigração. Esse é o contexto que o Enem pede como competência de área 5, habilidade 15. Falar um pouquinho do contexto histórico. Agora vamos resumir em cima de Machado. Machado de Assis, que foi o autor que foi cobrado na prova do Enem do primeiro dia. Machado de Assis. Quem foi Machado de Assis? Aqui nós vamos falar na vida e obra de Machado de Assis. Quem foi Machado de Assis? A partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é considerado o marco inicial do realismo no Brasil, o novo Machado se apresenta. Sua maior originalidade está na construção progressiva da personagem. Seu realismo é todo virado para o interior da personagem e do leitor. E é com humor que ele realiza a proeza de nos prender mais as pessoas do que a ação, as personagens do que a trama ou enredo. Através dela, das personagens, é que Machado nos conduz aos enigmas da vida. Nelas descobrimos os valores, as contradições e os preconceitos da sociedade brasileira da época. Os interesses escondidos nas relações humanas. Isso é a palavra-chave de qualquer questão do realismo. Relações humanas, relações sociais, não é? Então eu coloquei assim, os interesses escondidos nas relações humanas, incluído o casamento, que ele achava que o casamento é um contrato de risco, de interesses e de conveniências, é um tema de Machado de Assis, a questão do casamento, o oportunismo, o apadrinhamento, a corrupção, ele tem um livro de contos chamado Corrupção, e outras misérias humanas. São narradas por ele à distância do observador realista, independente e sem envolvimento. Observe a dedicatória da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é colocado aqui. Ele coloca assim: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosas lembranças essas memórias póstumas. Ou seja, essa obra, você tem um defunto autor, ele narrando as suas memórias, Então, o que é que a gente precisa aqui? Nós precisamos saber aqui os principais recursos estilísticos utilizados por Machado de Assis em seus textos. Nós precisamos saber as suas principais características temáticas e as suas principais fases. Tudo isso relacionado também aos temas principais do realismo. É o que a gente vai ver aqui. Primeiro, eu vou falar sobre o estilo machadiano. O estilo machadiano, ou seja, os principais recursos utilizados por Machado de Assis em seus textos. Ele tem a intertextualidade, que é a relação entre texto, a conversa entre texto. Ele tem um tripé dele, o humor, a ironia versus a sátira. A ironia machadiana que foi cobrada na prova do Enem. E você tem as referências ao leitor, também chamada de conversas com o leitor, ou seja, Machado de Assis, ele bate um papo contigo, leitor. Ele pede o teu ponto de vista, ele pede tua intromissão. Isso é o estilo de Machado. Ele escreve ao seu estilo. Então, você tem como recurso, estilo machadiano, você tem a intertextualidade, você tem o humor, a ironia e a sátira, e você tem a conversa com o leitor. Isso é o estilo de Machado. Machado de Assis tem as suas características temáticas, como o jogo da aparências versus a essência do ser, a loucura que aparece no conto alienista, o pessimismo que aparece nessa célebre frase, que ele diz assim: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Ou seja, ele é pessimista e passa para você, leitor, o lado dele pessimista. Isso foi uma questão cobrada no Enem PPL, tá?
Então, se você observar, Machado ele é impregnado na prova do Enem. O Enem desse ano foram 3 questões de Machado de Assis, falando sobre os seus principais aspectos temáticos dele. Então, você tem o jogo da aparência versus a essência do ser, a loucura, o pessimismo, o trágico, a infidelidade, o humor, a ironia machadiana, a dúvida. Isso são o quê? Caracteres de Machado de Assis que aparecem em seus textos, que você não pode esquecer. Para uma prova do Enem, você tem que observar sempre as características da escola, as características de Machado, que é o que nós estamos vendo agora, e depois você tem que saber as características de determinada obra que é cobrada, né? E Machado de Assis, ele teve 3 fases da sua obra. A primeira fase que ele está compromissado com o romantismo, a chamada fase pseudo-romântica ou romântica. Machado escreve a moda romântica. Aí você tem A Mão e a Luva, Helena, Ressurreição e Iaiá Garcia. Essa é a fase romântica de Machado de Assis. Ele teve a fase dele realista. Ele fica descompromissado com o romantismo e liga-se diretamente ao realismo. Onde você tem, por exemplo, Memórias Póstumas, você tem Quincas Borba e Dom Casmurro, a trilogia que aparece aqui, né? E uma obra póstuma em memória, Memorial de Aires. Então, essas são as principais obras da segunda fase de Machado. Ele teve 3. E ele teve uma fase à parte. Essa fase à parte é a fase contística. No Brasil, não existiu ninguém melhor que Machado de Assis. Machado de Assis escreveu para mais de 200 contos, né? O primeiro contos, 3 tesouros perdidos e uma lista de contos que os vestibulares tradicionais e o próprio Enem cobra nas provas do vestibular, né? Essas são as fases de Machado de Assis. Então, nós vimos aqui o estilo machadiano, nós vimos as principais características temáticas de Machado de Assis e nós vimos as fases, 3 fases. Primeira fase, romântica. Segunda fase, fase realista. E terceira e última fase, a fase de contos. A fase de contos de Machado de Assis, que é uma das principais. E a gente precisa também, aquilo que eu falei para você, você precisa também saber as principais características do próprio realismo, né? Onde você tem a objetividade, você tem o predomínio da razão, o racionalismo, você tem a observação da realidade, você tem a análise, a denúncia dos males, você tem a criação de romances de análise. O realismo faz romance de análise documental, enquanto que o naturalismo faz de romance de análise experimental. Aí você tem o racionalismo, você tem o comprometimento com o momento presente, tudo é realidade. Verdade universal, razão, objetividade e impessoalidade são os principais temas da escola que você precisa saber, né? E foi cobrado na prova desse primeiro dia da prova do Enem, certo? E depois, para fechar, né, para a gente fechar a nossa videoaula, você precisa saber os temas. É muito importante você saber os temas do realismo, os temas em Machado, né? Já que ele é o nosso foco principal, ele foi o autor que foi cobrado, 3 itens cobraram Machado de Assis, que você precisava saber para a prova do Enem. Aí você tem o objetivismo, você tem o materialismo, você tem o racionalismo, é o culto à razão em detrimento da emoção. Emoção é romântico, nós estamos no realismo, é razão. Observação da realidade. Aqui o realista analisa, ele observa, ele faz uma crítica da sociedade, ele denuncia os males da sociedade. Comprometimento com o momento presente, já que realismo é realidade, e a verdade universal, a verossimilhança, que é um dos principais temas defendidos por Machado de Assis em seus textos. Então, galera, observando que Machado foi o autor que eles mais cobraram na prova do Enem esse ano, 2021. Que Machado existe os seus principais temas, né? Jogo da aparência versus a essência, a loucura, o pessimismo, a infidelidade, o trágico, o humor, a ironia. Você precisa saber os principais temas da escola, né? Que eu chamo de palavras-chave. Realismo é realidade. Realismo é verdade, realismo é verossimilhança, realismo é objetividade, realismo é momento presente, realismo é verdade universal, tá certo? Então esse foi a nossa videoaula de hoje, cobrando um dos principais autores do Enem, que é Machado de Assis. O realismo em Machado de Assis foi praticamente debatido aqui na nossa videoaula de hoje, tá certo, pessoal? Até a próxima. Antes do Enem, o professor Jonildo falou: vai cair Machado de Assis. E caiu Machado de Assis. Equipe Casa volta já.
como se constrói um vencedor? O que eles fazem para se destacar? Como passam no Enem? Onde eles estudam? Onde eles estão? A resposta é simples, eles estão aqui, no Colégio Equipe. O Colégio Equipe é referência em educação de qualidade. É o que mais aprova no Enem. Pense grande, venha ser um vencedor. Colégio Equipe, os melhores com você. Matrículas abertas. Eu vou dar 5 motivos para estudar no Colégio Equipe. Sim. 1. Do ensino infantil ao ensino médio. 2. É o que mais aprova no Enem. 3. Acesso ao conteúdo na aula no aplicativo. 4. Educação de qualidade que cabe no seu bolso. 5. O seu filho aprende e é feliz. Igual eu. A gente aprende de verdade. Venha com um diferente. Imaginação. A gente aprende brincando com carinho e atenção. A criatividade ganha vida e amizades eu vou conquistar. Com brincadeiras e atividades, a alegria está no ar. Vem pro Equipe Júnior, nosso futuro vamos construir. Aqui a gente aprende e é feliz. Aprende e é feliz. Saudações a toda a comunidade educacional do Grupo Equipe. Colégio Equipe Trem, Colégio Equipe Jesus de Nazaré. Quero convidar a todos para o melhor 2022. Temos a oferecer a qualidade de sempre, o resultado de sempre, uma bela de uma estrutura e principalmente os melhores professores da cidade. Muitos deles exclusivos, e isso pode fazer toda a diferença. O Grupo Equipe se solidariza com as famílias nesse momento de crise econômica e toma uma decisão corajosa de congelar as mensalidades. Isso mesmo, congelar as mensalidades. No outro ponto, tomamos a decisão de negociar com os fornecedores de material didático um desconto que conseguimos e já foi repassado para nossos preços. Quero convidar toda a sociedade amapaense para conhecer nossas instalações, nossos professores, nossos propósitos, para que tome a melhor decisão e, quem sabe, esteja conosco em 2022. Até breve. Nesse terceiro bloco, continuamos falando de Enem. Comentário da prova de História, professor Danilo. Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem com vocês? Novamente, nós aqui, eu, professor Danilo Mendes, Colégio Equipe em casa, junto com vocês. Hoje nós estaremos trabalhando Ciências Humanas do componente curricular de História. E aí nós estamos voltando aqui para falar sobre o Enem 2021. Este Enem que acabou de passar, que vocês acabaram de fazê-lo. Acredito eu que com muita competência, nós aqui da Equipe em Casa, sempre com vocês, ajudando nesse momento difícil. Então, hoje, especificamente, nós vamos trabalhar algumas questões que nós observamos que caíram aí no decorrer da nossa prova e que foram temas, inclusive, que nós trabalhamos aqui durante as nossas aulas. Então, vamos perceber, vamos aqui vislumbrar um pouco dos assuntos que nós vemos trabalhando ao longo do ano e que caíram, não é verdade, dentro da nossa prova. Então vamos lá? Vamos observar aqui a primeira questão, que ela está relacionada sobre o período em que o Brasil era colônia, que foi um dos assuntos trabalhados durante as nossas aulas. Vamos observar aqui que o Enem, como nós dissemos na nossa revisão final, ele traz sempre um texto em que você precisa interpretá-lo e a partir desta interpretação, ligando a esses processos históricos, nós podemos observar que essas questões são também interpretativas aliadas a esses conteúdos. Então, observem aqui comigo, olha só. Eu, Dom João, pela graça de Deus, faço saber a vossa mercê que me aprove banir para essa cidade vários ciganos,
homens, mulheres e crianças, devido ao seu escandaloso procedimento neste reino. Tiveram ordem de seguirem diversos navios destinados a esse porto e, tendo eu proibido, por lei recente, o uso da sua língua habitual, ordeno a vossa mercê que cumpra essa lei, sob ameaça de penalidades, não permitindo que ensinem dita língua a seus filhos, de maneira que, daqui por diante, o seu uso desapareça. Nós observamos neste texto que nesta época D. João, que era imperador de Portugal e Brasil, nós vamos observar que ele está aqui determinando uma lei que era justamente relacionada à presença da coroa portuguesa, relacionada à presença da Igreja Católica, relacionada a uma pressão social que existia por parte da metrópole sobre a sua colônia, que era a América Portuguesa. E aí o texto ele vem falando justamente sobre a história dos ciganos no Brasil. Ou seja, nós percebemos que a prova do Enem ela trata de questões sociais aliadas a esses processos históricos, em que ciganos, em que mulheres, indígenas, escravizados negros foram perseguidos em certos momentos, em seus aspectos culturais, em seus aspectos sociais, eles foram, em determinado momento, perseguidos. E isso inclui propriamente a história dos ciganos. Então a gente percebe aqui que a ideia é o quê? É suprimir, na verdade, essa cultura. É você diminuir, é você deteriorar essa cultura que não estava alinhada à cultura europeia ou à cultura portuguesa, no caso. Então a gente passando aqui para as questões e para o comando, olha só. A ordem emanada da coroa portuguesa para sua colônia americana em 1718 apresentava um tratamento da identidade cultural pautado em. Ou seja, percebam que é aquilo que nós trabalhamos, que o Enem ele fala sobre cultura, sobre a história, sobre patrimônio, sobre relações sociais, sobre o cotidiano deste Brasil colonial. Letra A diz o seguinte: converter grupos infiéis à religião oficial. O texto ele não está tratando necessariamente disso. Ele não está falando da obrigação de transformar estes ciganos em fiéis. Então, a letra A está incorreta. Letra B. Suprimir formas divergentes de interação social. Então, na letra B, nós encontramos a nossa resposta. Por quê? A coroa, como eu disse anteriormente, ela vai suprimir essa diversidade cultural, essa diversidade religiosa. Afinal, não podemos esquecer que Portugal era católico, um Estado católico. Então, ele impunha a sua ideologia e a sua religiosidade sobre todas as formas de cultura. Na letra C, ele diz: evitar envolvimento estrangeiro na economia local. O texto ele não fala sobre evitar este envolvimento estrangeiro. Pelo contrário, posteriormente, nós vamos observar que a Inglaterra terá uma atuação sobre a economia do Brasil. Letra D. Reprimir indivíduos engajados em revoltas nativistas. Ao longo da história do Brasil, nós não observamos essa participação dos ciganos em relação a essas revoltas nativistas. São muito conhecidas essas revoltas, como a revolta de Beckman, por exemplo, ou a revolta de Minas Gerais, em que não se encontra esse envolvimento dos ciganos. Letra E. Controlar manifestações artísticas de comunidades autóctones. No caso, essas comunidades, elas se referiam aos povos indígenas, que não é o caso do que o texto vem tratando, já que ele trabalha com os ciganos. Ok? Então, letra B de bola é a nossa resposta. Vamos para a próxima questão? Vamos lá, então. Olha só, mais um tema que foi trabalhado aqui com você, no Equipe em Casa, em que nós falamos aqui sobre a Revolução Inglesa, não é verdade? Então, observe que o Enem traz aqui dois textos, são interpretativos também. Olha só, texto 1. Macaulay enfatizou o glorioso acontecimento representado pela luta do parlamento contra Carlos I, em prol da liberdade política e religiosa do povo inglês. Significou o primeiro confronto entre a liberdade e a tirania real. Primeiro combate em favor do iluminismo e do liberalismo. Texto 2. A Revolução Inglesa, como todas as revoluções, foi causada pela ruptura da velha sociedade e não pelos desejos da velha burguesia. Na década de 1640, camponeses se revoltaram contra os cercamentos, tecelões contra a miséria resultante da depressão e os
crentes contra o anticristo, a fim de instalar o reino de Cristo na terra. O que a gente observa, comparando os dois textos, é que eles tratam de questões diferentes. Ou seja, há ali uma pluralidade de reivindicações. Ou seja, são vários grupos que lutam em determinado ponto por algo em seu favor, certo? É o que nós observamos. E aí nós vamos para a questão que diz o seguinte: a concepção da Revolução Inglesa, apresentada no texto 2, diferencia-se da do texto 1 ao destacar a existência de, letra A, pluralidade das demandas sociais. Foi o que nós acabamos de falar, não é verdade? A gente observa que há diversos grupos que disputam e brigam por diversos pontos que, obviamente, são diferentes e que são apresentados no texto 2, que se diferencia do texto 1, ok? Então, letra A é a nossa resposta. Letra B, homogeneidade das lutas religiosas. Não, nós não temos uma homogeneidade, pelo contrário, nós temos ali católicos, cristãos, protestantes, certo? Letra C, unicidade das abordagens históricas. O que ele está querendo dizer? Que há uma unidade, que há um ponto em comum entre tudo o que está acontecendo. O que os dois textos mostram que há uma diferença. Letra D, superficialidade dos interesses políticos. Também está incorreto, porque há uma profundidade, tanto é que leva à morte do próprio rei, não é? Então isso não é algo que é superficial dentro da Inglaterra. Letra E, superioridade dos aspectos econômicos. A gente observa aí que nós temos aspectos religiosos, então não são apenas econômicos, ok? Então vamos lá para mais uma questão, a nossa última questão, tratando de um tema que não vinha caindo aí nos últimos anos, minha gente. Olha só, justamente sobre a Era Vargas, e que caiu agora nesta nossa prova de 2021. Vamos dar uma olhadinha nela aqui? Olha só, o governo Vargas, principalmente durante o Estado Novo, pretendeu construir um Estado capaz de criar uma nova sociedade. Uma dimensão chave desse projeto tinha no território seu foco principal. Não por acaso foram criadas então instituições encarregadas de fornecer dados confiáveis para a ação do governo, como o Conselho Nacional de Geografia, o Conselho Nacional de Cartografia, o Conselho Nacional de Estatística e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, este de 1938. O que nós percebemos é o seguinte: o Estado Novo ele buscava obter informações sobre todas as regiões do país para que ele pudesse promover as suas ações, as suas políticas públicas voltadas aí para a população de forma geral, certo? Então a ideia é obter dados, obter informações científicas para que o Estado pudesse interferir politicamente no Brasil. Então vamos lá à nossa alternativa. Olha só, a criação dessas instituições pelo governo Vargas representava uma estratégia política de, letra A, levantar informações para a preservação da paisagem dos sertões? Claro que não. Até porque havia uma ideia de desenvolvimento sobre essas regiões com a construção aí, inclusive da Sudene e de outros órgãos que eram voltados para investimento e desenvolvimento das regiões. Letra B, controlar o crescimento exponencial da população brasileira? Também não havia essa política de controlar o crescimento populacional. Letra C, obter conhecimento científico das diversidades regionais. Está aí a nossa resposta, na letra C de colégio equipe, certo? Onde nós temos a ideia e a construção dessas instituições justamente para você obter esse conhecimento científico, para você entender melhor como funciona este país de dimensões continentais, não é verdade? Letra D, conter o fluxo migratório do campo para a cidade? Não, pelo contrário. Havia ali um crescimento da industrialização no Brasil. Letra E, propor a criação de novas unidades da federação, o que também não estava nos planos neste momento. Tranquilo? Então, minha gente, olha só, essa foi a sua prova do Enem. Esta é a prova que é a cara do Enem. Uma prova que é discursiva, com textos, interdisciplinar e contextualizada. E que nós aqui no Equipe em Casa viemos trabalhando ao longo de todo este período. Tranquilo? Então fiquem aqui com a gente. Tchau, tchau, abraço e até a próxima. Como você pode ver, aluno equipe aprende as questões antes da prova. Equipe em Casa volta já.
Você sabe como se constrói um vencedor? O que eles fazem para se destacar? Como passam no Enem? Onde eles estudam? Onde eles estão? A resposta é simples. Eles estão aqui, no Colégio Equipe. O Colégio Equipe é referência em educação de qualidade. É o que mais aprova no Enem. Pense grande, venha ser um vencedor. Colégio Equipe, os melhores com você. Matrículas abertas. Eu vou dar 5 motivos para estudar no Colégio Equipe. Sim, 1. Do ensino infantil ao ensino médio. 2. É o que mais aprova no Enem. 3. Acesso ao conteúdo na aula no aplicativo. 4. Educação de qualidade que cabe no seu bolso. 5. O seu filho aprende e é feliz. Igual eu. A gente aprende de verdade. Venha para um mundo diferente. Imaginação. A gente aprende brincando, com carinho e atenção. A criatividade ganha vida e a amizade eu vou conquistar. Com brincadeiras e atividades, a alegria está no ar. Vem pro Equipe Júnior, nosso futuro vamos construir. Aqui a gente aprende e é feliz. Aprende e é feliz. Saudações a toda a comunidade educacional do Grupo Equipe. Colégio Equipe Trem, Colégio Equipe Jesus de Nazaré. Quero convidar a todos para o melhor 2022. Temos a oferecer a qualidade de sempre, o resultado de sempre, uma bela de uma estrutura e principalmente os melhores professores da cidade. Muitos deles exclusivos, e isso pode fazer toda a diferença. O Grupo Equipe se solidariza com as famílias nesse momento de crise econômica e toma uma decisão corajosa de congelar as mensalidades. Isso mesmo, congelar as mensalidades. No outro ponto, tomamos a decisão de negociar com os fornecedores de material didático um desconto que conseguimos e já foi repassado para nossos preços. Quero convidar toda a sociedade amapaense para conhecer nossas instalações, nossos professores, nossos propósitos, para que tome a melhor decisão e, quem sabe, esteja conosco em 2022. Até breve. Nesse quarto bloco, Enem, comentário das questões de Química, professor Igor. Salve, salve, seja bem-vindo a mais uma aula de Química aqui no Equipe em Casa e hoje venho aqui comentar com vocês sobre as questões de Química no Enem 2021. Um ano que nós fizemos 2 Enems, um em janeiro, o outro agora em novembro. Então, rapidão um comentário sobre a prova. Diferente dos outros anos, foi uma prova mais puxada para o lado teórico, que é muito bom, não teve tanto cálculo. E os cálculos que tiveram foram bem simples, tranquilos de você conseguir fazer. O mais puxadinho deles, eu vou resolver aqui. Se você quer saber qual é essa questão, fica aqui, não troca de canal, não sai desse vídeo. E, rapidola aqui, caiu de 15 questões, mais de 5, caiu 6, 7 de conceitos que nós vemos em química orgânica. Caiu questão sobre polímeros, propriedades ácido-base dos compostos orgânicos. Caiu o quê? Reação de saponificação, reação de esterificação e caiu aquela questão de isomeria polêmica. Eu acho que ela tem que ser anulada. Acho que ela tem que ser anulada. Já dos outros assuntos de química, caiu uma de eletroquímica, aquela questão da bateria. Você tinha que tirar a diferença de potencial, depois tinha que associá-las em série, um conhecimento de física ali ao lado. 2 sobre compostos inorgânicos, sobre acidez, basicidade, uma sobre titulação e separei aqui algumas questõezinhas para nós comentarmos, mas em geral foi uma prova, não foi uma prova impossível, dava para você resolver, até aquelas que você não tinha tanta certeza, dava para fazer por eliminação. Foi uma prova nível médio que se espera do Enem. Tranquilo?
Então vem comigo comentar aqui a questão, se acompanha aí, em cima da tela tem a numeração da questão com sua cor da prova amarela, prova azul, prova cinza e prova rosa. Essa questão aí que, inclusive eu cantei a pedra aqui no Equipe em Casa, separação de misturas e caiu, olha só, você que sintonizou aqui, acessou o nosso vídeo, caiu separação de misturas, meu nobre. Então, olha só, a imagem apresenta as etapas do funcionamento de uma estação individual para tratamento de esgoto residencial. Então, você tem aí caixa de gordura, caixa de passagem, um tanque séptico, caixa de inspeção, filtro biológico e as cisternas. Mas o que a questão quer saber? A questão pergunta, em qual etapa decanta-se o lodo a ser separado do esgoto residencial? Então, galera, decantação. A decantação, você sabe que ela acontece pela diferença de densidades dentre as substâncias envolvidas nessa mistura. E que para decantar, meu nobre, você precisa de repouso. Se for líquido-líquido, um funil de decantação. Se for uma mistura sólido-líquido, é o repouso, é deixar ali. Quem nunca tirou água do rio Amazonas, aquela água esverdeada? Quando você deixa ali em repouso, o que acontece? Vai caindo aquela sujeira, vai decantando aquela sujeira. Então, vamos analisar em qual etapa acontece essa decantação. Primeiro, caixa de gordura, retém os detritos da pia e cozinha, liberando água quase isenta de gordura. Então, vai estar fazendo aquela passagem, está retendo gordura, só que continua. Caixa de passagem, recebe o que vem dos banheiros e lavanderia, reunindo todo esgoto residencial. Ah, legal, então na passagem todo o esgoto da casa se encontra. Só que vamos continuar. Tanque séptico. Aqui o esgoto deve ficar em repouso por um período relativamente maior que nas outras etapas. Então, opa, presta atenção, você tinha uma caixa de gordura, certo? E a caixa de passagem. Passagem quer dizer o quê? Que não vai ficar ali muito tempo. O esgoto vai, passa e vai embora. Agora, no tanque séptico, o texto fala, ficou por um período relativamente maior. E esse relativamente maior é o período necessário para que aconteça a decantação. Que essa sujeira decante, que ela caia, que ela vá para o fundo do tanque. Aí você tem aí o 4, que não entra nas alternativas, facilita a distribuição, então a distribuição não vai ficar parado. 5, filtro biológico, está filtrando aqui, as colônias de bactérias consomem matéria orgânica, então vai ter esse consumo, não vai ficar parado. E as 6 cisternas, aqui como etapa final o sistema será tratado com cloro. Então, galera, o único desses que permitiu que esse lodo, que é essa mistura, ficasse por mais tempo era o tanque séptico. Então, resposta correta, letra C. Tranquilo? Vamos para a próxima questão agora. Você tem aí a questão do cálculo que eu te falei. Acompanhe em cima a numeração dela na sua prova e vem comigo. Questão de estequiometria, uma estequiometria atrelada aí um conhecimento que eu já vou comentar. Vamos lá. Obtenção do etanol utilizando a cana-de-açúcar envolve a fermentação dos monossacarídeos formadores da sacarose contida no melaço. Aquele texto só para dar aquela despistada no candidato. Um desses formadores é a glicose, cuja fermentação produz 50 gramas de etanol a partir de 100 gramas de glicose, conforme a equação descrita. Em uma condição específica de fermentação, obtém-se 80% de conversão em etanol, que, após sua purificação, apresenta densidade igual a 0,80 grama por ml. O melaço utilizado apresentou 50 kg de monossacarídeo na forma de glicose. O volume de etanol em litro obtido nesse processo é mais próximo de. Então, como é que tu identifica que é uma questão de estequiometria? Estequiometria, estudo das proporções. Ele sempre vai envolver duas substâncias. Ah, se eu tiver tanto de um reagente, quanto produz de outro? Então, nesse caso, ele te deu o quê? Ele te deu glicose. Processo de conversão glicose-etanol. E ele quer saber o volume de etanol, mas como é que eu tenho que iniciar essa questão? Primeiro, separe os dados. Separe os dados. Ele falou que a conversão glicose-etanol é de 100 gramas de glicose, faz 50 gramas de etanol. Só que ele falou que nesse caso especial, o rendimento da conversão é de 80%, meu nobre. Então, você
vai ter que tirar aí, desses 50 gramas de etanol, 80%, ou seja, multiplica por 80 e divide por 100. Então, fazendo os cortes aí, você vai ficar com 5 vezes 8. 5 vezes 8 é igual a 40, meu nobre. Então, nesse caso especial, você tem 100 gramas de glicose produzindo 40 gramas de etanol. Então, caso de estequiometria, você sempre tem uma relação. A relação é essa, 100 gramas de glicose produz 40 de etanol. Caso de rendimento dentro da estequiometria. E agora você tem a massa da glicose. O que o problema te deu? 50 quilos de glicose. Então, 50 quilos de glicose vai produzir quanto em massa de etanol? Então, você matematicamente percebe que de 100 para 50, opa, caiu pela metade o valor. Então, de 40, vai ter que cair para metade o valor. E você chegar a 20 quilos, meu nobre. Então, foram 20 quilos de etanol produzidos. Mas é isso que a minha questão quer? A minha questão quer o quê? Quilograma ou ela quer volume, galera? Ela quer volume. E como você vai conseguir converter esses 20 quilos de etanol em volume, meu nobre? Aí entra o pulo do gato, aí entra a densidade, galera. O etanol, ele deu a densidade. Ou seja, 0,80 grama por ml. O que isso significa, meu nobre? Que eu vou ter 0,8 gramas de etanol em 1 ml. Só que o quanto de etanol que você conseguiu? 20 quilos. Então, você precisa converter esse 20 quilos para grama. Multiplica por 1000, você tem 20.000 gramas. Faz a tua regrinha de 3 aí, meu nobre. Você tem que descobrir o quanto de volume que vai produzir. Fazendo a sua continha, meio pelos extremos, você descobre que esses 20.000 gramas, você encontra 25.000 ml de etanol. Esse é o volume, só que ele quer a resposta em litros. Então, você faz o quê? Divide por 1000. Dividindo por 1000, galera, resposta correta, letra C. Então, um caso de estequiometria, com rendimento, tirou o rendimento no começo da reação, daí você calculou a massa de etanol produzida a partir de 50 quilos de glicose e depois usou a densidade para encontrar o volume. Tranquilo? Foi a questão mais puxadinha da prova e comparado aos outros anos, essa aí foi um passeio, foi bem tranquila. Comparado, por exemplo, aquela da titulação da polpa de 2019, que ela foi complicadinha. E para fechar uma questão que os grandes sites não estão atribuindo à química, só que aqui na equipe, quando comentamos sobre química orgânica, também falamos sobre meio ambiente, também falamos sobre o ciclo do lixo. Então, você, aluno da equipe, conseguiria responder essa questão com muita facilidade, questão que deu polêmica na internet, os jovens não entendiam o que a questão queria, o que o INEP queria. Calma, vem comigo, olha a leitura dessa questão. Uma escola iniciou o processo educativo para a implantação da coleta seletiva e destino de materiais recicláveis. Então, para atingir seus objetivos, a instituição planejou, primeiro passo, sensibilizar a comunidade escolar, desenvolvendo atividades em sala e extraclasse de maneira contínua, capacitar o pessoal responsável pela limpeza da escola quanto aos novos procedimentos e com a coleta seletiva e, por fim, distribuir coletores de materiais recicláveis específicos nas salas, pátio e outros ambientes para acondicionamento dos resíduos. Então, para completar a ação proposta no ambiente escolar, o que falta ser inserido no planejamento? Galera, no começo ele já está falando, é a coleta seletiva e o destino dos materiais. Você lendo isso aí, você percebe que está faltando o destino. Então, olha a primeira alternativa. Letra A, realizar campanhas educativas de sensibilização em bairros vizinhos para fortalecer a coleta seletiva. Você coleta, mas e o destino? Não é essa aí. Letra B, firmar parceria com prefeitura ou cooperativa de catadores para o recolhimento dos materiais recicláveis e destinação apropriada. Bem, destinação apropriada, segura, bora ver se tem outra. Organizar visitas ao lixão ou aterro local para identificar aspectos importantes sobre a disposição final do lixo. Opa, disposição, destino? Guarda essa aí também para a gente analisar depois. Divulgar na rádio local, do jornal impresso nas redes sociais, que a escola está realizando coleta seletiva. Mais uma opção que não fala de destino. Letra E, colocar recipientes coletores de lixo reciclável fora da escola para entrega voluntária da população, mas coleta, nada de destino. Então, o embate está entre letra B e letra C.
Só que, galera, analisa comigo aqui. Letra C. Organizar visitas ao lixão. Lixão. Se você, aluno do colégio de equipe, você estudou comigo, você sabe que lixão não tem coleta seletiva. Lixão é só chegar lá e joga o lixo. Então pensa você faz um projeto lindo de reciclagem, você coleta, você separa para chegar com os alunos no lixão, fazer a visita. Galera, não adianta você fazer a coleta seletiva se você vai jogar tudo no lixão. Poxa, é desperdício de tempo. Então, essa não é a alternativa mais adequada. O Enem não trabalha com a certa somente, trabalha com a mais adequada para aquele contexto. Então, aqui na letra B, firmar parceria com a prefeitura ou cooperativa, boa, porque assim você está divulgando o trabalho da cooperativa ou está dando uma força para a prefeitura. Cooperativa de catadores para recolhimento dos materiais recicláveis e destinação apropriada, porque na coletiva, na cooperativa, eles mostram as possibilidades do que fazer com esse material, seja um reuso ou uma reciclagem. Então, resposta correta, letra B. Meus nobres, esse foi o comentário breve sobre a prova de Química. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma questão polêmica, você quer comentar, quer discutir, deixe o comentário aqui embaixo. Entre em contato com nossas redes sociais. E é isso. Matrículas abertas, equipe, os melhores com você. Falou! E aí, acertaram Química? Também pudera. O professor Igor deu as questões antes, no Equipe é assim. Pessoal, seguimos juntos, programa Equipe em Casa, sempre com vocês. Até a próxima. Termina aqui, Equipe em Casa. Um show de conhecimentos indo até você.